Olá a todos, eu sou o Rodrigo Celestino e estou aqui com minha colega de estágio, Ana Paula Borges. Hoje a gente vai dar uma aula a vocês, mas vai ser dividido em três partes, não é isso, Ana? Isso, biomas, ecossistema e biodiversidade. Vocês estão preparados? Essa aula vai ficar disponível também em podcast e a gente vai enviar no grupo de vocês um book Creator e vai ter outras coisinhas que a gente não vai revelar agora, mas a gente vai preparar uma dinâmica muito legal. Vocês sabem o que são biomas? Biomas são regiões geográficas que contêm unidades biológicas semelhantes. Ou seja, bioma é um conjunto de ecossistema em um determinado espaço. E esse trecho aí, falado pela professora Ana, é bastante interessante, gente, porque a gente nota que esse bioma, ele é formado por ecossistema, e como a professora diz, são ecossistemas homogêneos, né, que são constituídos aí, vocês viram um exemplo, por fatores biótipos e abiótipos. Então, eu tenho fauna e flora. Não é isso, professora Ana? Isso, tem o clima, o tipo de solo, a pluviosidade, que é a quantidade de chuva que vai cair naquele ambiente, a precipitação, e tudo isso vai influenciar o ambiente correspondente na mesma faixa de latitude, como aqui na floresta, nas florestas tropicais, na partezinha verde do mapa, essa, tanto aqui no Brasil, quanto na África e em outras regiões, as florestas tropicais vão apresentar características semelhantes. Tundra é um bioma que está localizado nas regiões norte, e esse bioma ele tem predominância de gelo. O inverno nesse bioma é longo e escuro. O verão é praticamente 3 meses do ano. Então, em 3 meses do ano é que vai ter a presença de sol, e nesse tempo vai haver a floração de vegetação, que vai ser uma vegetação rasteira, predominantemente por musgos e linques, que são plantas. Os musgos são plantas que se desenvolvem rápido, têm um ciclo de vida curto. E Então, essa dica é muito boa, né, professora Ana? Para os alunos do EJA, eles têm que se ligar nisso. Pelo menos saber uma representação da fauna e uma representação da flora daquele determinado bioma. Então, por exemplo, na tundra, como a senhora está explicando aí, a representação é formada, assim, quando a gente pensa na flora, né? Formada por musgos, líquens, e também parece que tem um exemplo qual é os animais aí desse bioma, né? Então tem urso aí, né? Isso. Sim, os animais são bastante característicos. Pode falar um pouquinho da taiga, Amaral? Posso sim. Essa taiga, ela tem uma característica vegetal que ela é feita por vegetação de coníferas, professora. Então, as coníferas, vocês vão lembrar aí daqueles filmes que a gente tem, por exemplo, o filme Crepúsculo, a gente tem aquelas árvores em forma de um cone. São esse tipo aí de gimnospermas que a gente vê, que é um tipo de planta, né? Que a gente vê nessa vegetação. E aí, alguns vão conhecer por pinheiros, né? Então, é uma característica da flora desse bioma. E aí a gente nota também na taiga musgos, líquens, mas há pequenos arbustos, há angiospermas. E quando a gente pensa na característica dos mamíferos, então a gente vai falar aí de lobos também, mas desde alces, raposas e também as aves migratórias, né? Então a professora colocou aí no slide. Baixa temperatura, tem essa vegetação formada principalmente por pinheiros, eu acabei de explicar, né? No próximo bioma, que são as florestas temperadas, a gente vai ver ali um predomínio de árvores decídua, né? A professora Ana vai explicar o que é vegetação decídua. E aí a gente tem as maiores árvores do mundo, como, por exemplo, as famosas sequoias. Professora Ana, o que é uma sequoia? Sequoias são plantas do grupo das gimnospermas. São plantas muito antigas, com mais de 3.000 anos,
e elas chegam a alcançar até 300 metros de altura. Então, são as árvores mais antigas do mundo e mais altas, de maior porte. Sobre a vegetação decídua, essa vegetação decídua são a vegetação que perde as folhas durante uma parte do ano, certo? Porque as plantas elas vão vai ser um período em que não vai ter chuvas, vai ser um período de seca. Então, para gastar menos energia, essas plantas elas vão descartar as folhas, certo? Como a gente viu na taiga, há um acúmulo de folhas. Esse acúmulo de folhas vai ficar no solo. E o solo, ele vai acumulando essas folhas, então o solo é um solo pobre, tanto na taiga quanto nas florestas temperadas. Porque o que vai dar nutriente para o solo é a vegetação. Então, essa vegetação que vai se acumular, essas folhas que vão se acumular no solo, ela vai ser decomposta muito lentamente e o solo vai ser um solo pobre. No caso da vegetação decídua, essa vegetação vai se acumulando no solo e nos períodos de seca, essa vegetação ela pode sofrer incêndios, ou seja, queimadas, certo? E muitas plantas elas estão adaptadas para essas queimadas. Então, ela vai ter um caule grosso, certo? Para suportar o fogo. Vai ter muitas sementes, vão estar adaptadas, ou seja, elas só vão germinar depois dessas queimadas. E agora a gente vai continuar aqui com os biomas, né, mundiais. Eu vejo aí em campos ou pradarias, não é campo, por exemplo, que você conhece como futebol, tá? Tem uma vegetação bem típica de campo, né, professora Ana? Que são aquela vegetação do tipo herbácea. Vegetação herbácea, alunos do EJA, vegetação herbácea as gramíneas, tá? As gramíneas, arbustos, pequenos arbustos lá, e as árvores de pequeno porte. Então, em relação ao inverno, como vocês estão vendo aí no slide, tem um período que é seco, né? E tem um verão que é chuvoso. Essa fauna, ela vai ser também diversificada. E aí os campos também vai receber o nome de pradaria. Não confundir com padaria, né, professora Ana? Isso mesmo. Essa vegetação do campo, vegetação rasteira, gramíneas, que a gente chama de gramíneas, nada mais é do que plantas do grupo dos capins, variados tipos de capins, certo? E é uma vegetação boa para quem? Para grandes herbívoros. Então, são áreas que têm muita criação de gado e outros animais, certo? O herbívoro que vai se alimentar desse capim. No Brasil, isso vai receber outro nome, tá? No Brasil, isso vai ser pampa, cerrado, né, professora? E a gente vai ver isso aí vai ser os pampas ou campos sulinos, no Rio Grande do Sul, que a gente vai ver mais lá na frente. E esse deserto, professora Ana? Então, o deserto é um bioma bastante característico. Ele vai apresentar uma vegetação adaptada à falta de água. Então, é um bioma que chove pouquíssimo, então quase nada de chuva, certo? Mas vai ter vegetação, sim. Qual a vegetação desse bioma? Vai ser cactos, certo? E principalmente plantas do grupo das euforbiáceas, que são as mesmas plantas do grupo conhecida aqui como mandioca, certo? A mandioca é uma euforbiácea, mas também tem a rosa do deserto, que é uma planta que a gente usa muito como ornamental aqui. E essas plantas, qual é a característica principal delas? Elas vão acumular água no seu caule. A maioria também vai perder as folhas ou vão ter folhas muito pequenas, certo? Para não perder água durante a evapotranspiração, ou seja, durante a transpiração da planta. E a fauna, ela é formada principalmente por insetos,
répteis e aracnídeos, que são aranhas, escorpiões, são animais adaptados, que têm uma adaptação muito restrita a suportar esse período, essa pouca disponibilidade de água nesses ambientes. E me passou aqui que um exemplo aí que vocês vão conhecer, a professora falou de euforbiácea, né, que é uma família de plantas, e é a característica aí. Mas vocês vão conhecer um exemplo que a gente vê aqui no Nordeste, que é a mamona, né? Alguns conhecem como carrapateira, é da mesma família. Então, você vai associando aí com o que você conhece na sua vida. Vamos para o próximo slide, professora Ana? Então, o próximo bioma são as savanas. Aqui no Brasil, nós temos os cerrados, que são semelhantes. E no bioma savana, nós vamos ter verões e invernos quentes, estações chuvosas bem definidas. O que significa isso? Significa que nesse bioma nós vamos ter as 4 estações do ano. Porque aqui a gente conhece muito a primavera, outono, verão e inverno, mas essas estações não são bem definidas, certo? O que a gente tem são praticamente verões e invernos. Na savana, não. Essas estações elas vão ser bem definidas, ou seja, elas vão ter períodos do ano bem delimitados. Vai ter uma vegetação com caule retorcido, casca grossa e muitas gramíneas, que são capins e outras plantas herbáceas, ou seja, que não tem tronco formando madeira. Ou seja, vai ser plantas... A fauna dessa savana, eu queria lembrar aos alunos, é variada. No Brasil, por exemplo, a gente tem, que seria o cerrado, a gente tem ema, largatos, e a gente vê grandes herbívoros. Inclusive, quando a gente está falando de savana mundial, né, a gente vê aí o rei dos animais, né, professora Ana? O Rei Leão, e tem um filme, né? Eu gosto muito de utilizar esses exemplos, essas produções da Disney, nas minhas aulas. A gente pode, se a gente assistir o filme Frozen e o filme O Rei Leão, a gente vai ver muito essas características bem diferentes, bem delimitadas. Então, convido vocês a assistir esses filmes e fazer essa comparação entre esses biomas. É no bioma savana que nós vamos ter os grandes predadores, como os leões, e também os grandes herbívoros, que são o quê? Os elefantes, rinocerontes, as girafas, certo? São animais característicos desse bioma.